Olá, olá, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos aqui reunidos nesse encontro de luz e, e agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante e tão reflexivo. Eu me chamo Joelma e estamos aqui para contribuir com a fala sobre o tema Paz do Mundo Começa em Mim, que é o tema central desse encontro, o encontro fraterno, aqui na cidade de Winnipeg. Então, lembrando dessa fala que João, no capítulo 14, versículo 27, nos traz e nos diz: Deixai-vos a minha paz eu vos dou. E sabendo que onde estão duas ou três pessoas, o nosso Mestre e amado Jesus está conosco. Eu convido a todos nesse instante a fechar os olhos, a elevar o coração até esse Mestre querido e pedir que abençoe esse encontro de luz, todos nós que aqui estamos, sejamos abençoados, que as nossas intenções de propagar o amor, de propagar o bem, e principalmente, Senhor, a intenção e a vontade que deve prevalecer em nós é de nos reformarmos, de nos modificarmos, que essa paz que tanto nós procuramos possa se fazer morada em nós, primeiramente em nós. Te agradecemos, Senhor, e contamos sempre com a tua luz e o teu amor infinito. Assim seja. Então, meus irmãos, o tema do nosso encontro é a paz do mundo começa em mim. Mas qual é a paz que nós procuramos? Qual é a paz que tanto almejamos? Será que é essa paz que o mundo tem a nos oferecer? Ou é a paz que o nosso Mestre Jesus nos oferece? Então, o objetivo dessa palestra, que é o tema central desse encontro, é nós refletirmos sobre a paz com uma construção individual e espiritual. É nós identificarmos a importância da transformação moral e como a doutrina espírita nos convida, nos leva a essa pacificação interior. E para começarmos, é interessante nós avaliarmos a Terra, a nossa grande mãe Terra. Esse nosso planeta que ainda tem como destinação ainda a dor, a prova, sofrimento, e identificar por que ainda temos tanta misérias em nosso planeta. Qual é a destinação da Terra? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele nos traz esse conceito de destino, de finalidade do planeta Terra para nós. Ele nos coloca, figure-se a Terra como o quê? Como um subúrbio, como um hospital, como uma penitenciária, um sítio malsão.
E ela é simultaneamente tudo isso. Compreender-se-á porque as aflições sobrelevam, sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para casas de correções, os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e nem as casas de correção se pode ter por lugares de deleite. Então ele compara a terra com uma grande, né, com uma grande cidade onde temos lugares como hospitais. E quem vai para os hospitais? São as pessoas doentes. Que temos as penitenciárias, né? E quem vai para as penitenciárias? São os doentes, os necessitados da alma. Então, se identifica, né, a Terra com um planeta ainda de provas e expiações, onde nós podemos identificar que as causas e as misérias humanas ainda se encontram nos espíritos que ali habitam, pelas suas imperfeições, pelo egoísmo, e como um local é, onde nós podemos nos redimir, nos reeducar como uma escola, nos tratar como um grande hospital, ou como nos reabilitar como uma penitenciária. Então, a destinação da Terra, como planeta de provas e expiações, ainda é passível de ter tantas misérias e tanto sofrimento, porque é um mundo de expiações e provas, né? A Terra oferece um dos tipos de mundo expiatório, cuja variedade é infinita, mas revelando todo o caráter comum, o de servir e de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. E esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Daí nós ainda identificarmos no nosso mundo tanta dor, tanto sofrimento, tantas guerras, tantas mortes, tantos irmãos ainda destruindo irmãos, onde identificamos espíritos ainda rebeldes, ainda com uma perversidade em seu coração muito grande, com inclemência, tanto com o seu irmão quanto com a natureza. E aí nós identificamos a falta do amor e da paz ainda no nosso mundo, nosso planeta Terra. E aí se identifica nesse planeta uma violência que é visível na família, nas ruas, no trânsito, entre países. Hoje, quantas guerras nós temos no nosso planeta hoje, gente? Quantos irmãos destruindo outros irmãos? E o que é a violência? Por que de tanta violência? O que é a violência, então, segundo a doutrina espírita?
é a desrespeitosa utilização da força em detrimento dos direitos do cidadão. Qualquer tipo de abuso exercido arbitrariamente contra o outro, impondo-lhe a vontade e desconsiderando-lhe os valores e usando a força para submetê-los cruelmente. Então, isso é violência. Violência é eu não respeitar o direito do outro, é utilizar a força em detrimento do direito do outro. Já nos fala Carlos Pastorinho. E é o uso abusivo desse direito que eu considero meu direito, é o uso abusivo ou arbitrário do meu direito em detrimento do meu irmão. Então, isso é violência, segundo a doutrina espírita. Mas se Jesus foi o grande pacificador, o pacificador por excelência. Então, mesmo nesse cenário de necessidades ingentes, de desafios, os cultores do espiritismo evangélico são convidados por Jesus à tarefa de semear consolação, esclarecimento e paz. Então, Jesus, ele foi o pacificador por excelência. E ele proclamava: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E por que que os pacificadores herdarão a terra? Por que que os pacificadores, os mansos, possuirão a terra? Porque o planeta, esse planeta, como uma penitenciária, como uma escola ou como um hospital, que é hoje o nosso planeta de provas e expiações, ou de expiações e prova, como queiram, ele está em via de se transformar. Ele está se transformando. E essa transformação do planeta será num planeta melhor, num planeta de regeneração, onde o bem já prevalecerá sobre o mal. Então, os mansos já herdarão a terra. Por quê? Porque os mansos e os pacíficos permanecerão nesse planeta de regeneração. O mal já não terá mais, já não será mais, não prevalecerá mais nesse mundo. Então, se o mal, se o orgulho, se o egoísmo não prevalecerá mais, as pessoas violentas, a violência, o ódio também não prevalecerá mais nesse planeta. Então, os mansos possuirão a terra, os não violentos, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nós já vimos, então, o que é a violência. É o uso da força, é o abuso
do seu direito em detrimento do outro. Mas e a paz? Que é a paz? E onde a paz se origina? Onde a paz se origina? A paz, ela é um estado de harmonia interior profunda, resultante da conexão com o divino, com a consciência tranquila e com a vivência de valores como o amor, o perdão, a confiança na providência divina. Então, é o equilíbrio dos sentimentos e reações diante das experiências da vida. Não é a ausência de problemas, porque nós estamos aonde? Estamos no mundo ainda de provas e expiações. Mas é a capacidade que nós temos de lidar com eles, com esses problemas, com serenidade, autocontrole e maturidade. Então, não é a paz que muitas das vezes nós esperamos, não é a paz do mundo que eu falo. Ah, eu quero tanto que esse mundo tenha paz. Eu queria tanto que as guerras acabassem. Por que que os dirigentes do poder não acabam com a guerra? Não tragam a paz? A gente fala tanto em paz, bota bandeira de paz, vai para as ruas pedindo paz, e a gente esquece que a paz não é exterior a nós. A paz, ela se origina dentro de nós. Daí o tema desse encontro, a paz do mundo começa em mim, dentro de mim. Não adianta eu colocar bandeiras e sair pedindo que acabe com a guerra da Ucrânia, com a guerra de Israel, se eu vivo, se eu não tenho essa paz dentro de mim, dentro do meu lar. Se eu, no trânsito, se alguém me ultrapassa, eu jogo o carro, tranco, ou eu xingo. Como eu quero ter a paz no máximo, se no mínimo eu ainda não consigo ter? Então, não é a ausência de problemas, mas a forma como nós lidamos com essas dificuldades. É o desenvolvimento dessa serenidade, desse autocontrole, dessa maturidade. Então, é a paz que o mundo não pode dar. Porque a paz que o mundo, que nós queremos no mundo, não é a nossa paz interior. Não é a ausência de problemas, porque no mundo como o nosso, todos nós ainda teremos problemas. Todos nós teremos dores e dificuldades, porque é a lei. Todas as dores, todas as dificuldades, elas foram promovidas por nós. Então, pela lei de causa e efeito, é justo que nós arquemos com as consequências dessas aflições. Agora, a forma como eu enfrento essas dificuldades, que eu compreendo essa dor e que eu vivencio essa dor, é o que vai me trazer a paz. E o Evangelho? Como o Evangelho pode nos trazer paz? Nos ensina, nos fala sobre a paz. Então, o Evangelho do nosso Senhor de Jesus é o nosso maior código ético e moral que nós temos, de exemplo, de ensinamentos que o nosso mestre nos trouxe. Porque Jesus,
Ele foi um pacificador. E tanto é que ele foi crucificado por isso. Pelos irmãos, pelos discípulos que ainda não entendiam qual era a sua forma de pacificação, qual era, onde era o seu reino e de que forma que eles chegariam a esse reino. Então, no Evangelho, na orientação dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa citação de Lázaro, né, que foi dada em Paris, 1861. Então, ele nos diz que não basta que dos lábios provenha leite e mel, se o coração não está envolvido, é hipocrisia você falar algo que você não vivencia. Então, aquela pessoa cuja mansidão e afabilidade não são fingidos, nunca desmente. É sempre a mesma perante o mundo e na intimidade. Sabe, aliás, que por meio das aparências se conseguem enganar as pessoas, mas nunca Deus. Não adianta eu falar bonito, eu dizer coisas bonitas, se o meu coração não sente o que eu falo, não vivencia o que eu falo. E Lázaro chama isso de hipocrisia. E Jesus também nos falava disso. Falava, né, que os dos fariseus que eram hipócritas e chamava, inclusive, né, a gente trouxe essa imagem dos sepulcros, sepulcros caiados por fora e podres por dentro, caiados, né, de branco, pintadinho, bonitinho, mas por dentro está a podridão dos corpos. E aqui se caracteriza aquelas pessoas hipócritas que falam dos lábios, mas o coração não está envolvido naquilo que ele fala, não reflete as suas palavras, porque a gente fala o que o coração está cheio. Mas nesse caso, da boca provinha mel e do coração não. Então não adianta eu querer a paz no mundo, eu querer que não tenha guerra, viver essa paz no mundo, quando no meu íntimo eu não tenho essa paz, eu não vivo essa paz. E a paz, ela tem que começar em cada um de nós, porque nós fazemos a coletividade. Então não adianta eu querer que o outro traga a paz quando eu não vivo essa paz interior. E é a paz que o Espiritismo prega, porque o Espiritismo é Jesus. Não existe Espiritismo sem Jesus. E o que Jesus nos diz? Que a paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Né? Não é essa paz que muitas das vezes nós esperamos ter. Ah, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz, eu vou ter paz. Ah, quando eu comprar meu carro, vou poder, não vou mais precisar de ônibus, vou ter sossego, vou ter paz. Essa é a paz do mundo, não é a paz que Jesus nos dá. Porque a paz que Jesus nos dá é a paz de espírito. E por que que o espiritismo é, sem contestação, o mais poderoso elemento de moralização? Porque ele elimina, ele vem nos eliminar por base o orgulho e o egoísmo, facultando o apoio moral. Então, quando eu deixo de olhar para as minhas próprias necessidades e consigo enxergar o meu irmão como necessitado, que eu posso ajudar, o Espiritismo está me auxiliando a ter essa paz.
A maior paz que nós podemos ter é a paz da consciência, de estar fazendo a coisa certa, de estar auxiliando aquele irmão necessitado, ou de estar vivenciando essa paz verdadeira de Jesus. Então, pensando nisso, verificamos que a caridade, que é o grande lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, como fora da caridade não há paz e de espírito, a caridade, né, vem auxiliar, vem ajudar na transformação social. Porque a caridade é uma sublime palavra que resume todas as virtudes, é a mãe de todas as virtudes. E és tu que deves conduzir o povo à felicidade. Então, é a caridade, é a mãe de todas as virtudes. É na caridade, nos diz Adolfo, bispo de Argel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a caridade, que deveis procurar a paz no coração, deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiver a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar ao redor de vós, veja quantas misérias para aliviar. Então, quando nós tirarmos o olhar de dentro das nossas necessidades, das nossas misérias, e olhar a miséria do outro, olhar quantas pessoas nós podemos ajudar, quantos pobres, quantas crianças sem família. Quando tirarmos o olhar das nossas dores e pôr nas dores do outro, praticando o amor e a caridade, porque o amor é a caridade em ação, nós vamos ver quanto bem nós temos a fazer. Então ele coloca, né? Quantas misérias nós temos para aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos idosos que não têm uma mão amiga para socorrer, fechar-lhe os olhos quando a morte o chamar, quanto bem a fazer. Então, através do amor em ação, nós podemos transformar esse mundo em que nós vivemos. Nós podemos sim fazer a transformação social. Nós podemos trazer a paz para o mundo, começando em nós mesmos, porque nós só podemos ser caridoso. Nós só podemos ajudar o outro quando nós começarmos a ajudar a nós mesmos. Então, fica a pergunta: por que a paz começa em mim? A gente até já respondeu essa pergunta. Mas a paz começa em mim porque a paz, ela não pode vir do exterior, como a maioria dos pacifistas pregam. Os pacifistas querem que a paz, que as guerras acabem. E os pacificadores, eles buscam, eles fazem, eles vão de encontro necessitado e promovem a paz. Eles não esperam, eles agem. Então, a paz não pode vir do exterior, como que quer a maioria dos pacifistas. Ele há de brotar do fundo da alma de cada um de nós, mediante um renascimento interior, que todos devem cuidar de fazer e que se opere o quanto antes. Mas como é que eu consigo fazer isso, Joel? Através da reforma
íntima, da reforma íntima. E essa reforma íntima, ela tem que começar pelo descobrimento de mim mesmo. A reforma que eu necessito fazer em meu coração não pode ser feito se eu identificar o que precisa ser mudado em mim. Daí que a maior necessidade e a maior dificuldade que nós temos é identificar essas mudanças, é identificar o que necessitamos que seja mudado em nós. Mas é necessário. E aí, Argel, ele nos traz essa orientação. Consagrarei vossa ação em primeiro lugar, a conseguir em vós a paz interna, inquebrantável a todos os ataques, e depois a laborar no sentido de ir conquistando almas para a causa da paz. Então, não adianta eu querer que o externo, que a paz lá em Israel termine, se eu vivo em guerra dentro de mim. Eu preciso primeiro conquistar essa paz íntima. E aí sim, com consciência pela causa, eu ir conquistando almas para a causa da paz, infundindo os ensinos legados ao mundo pelo Redentor Jesus. Então, de que forma que eu posso conquistar essa paz? Divulgando essa doutrina de amor, esclarecendo almas, esclarecendo, esclarecendo através do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, nós temos um papel fundamental. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos melhorar, buscar essa paz em nós. Daí, eu divulgar essa paz, eu propagar esses ensinamentos que possam auxiliar outras pessoas a encontrar a paz em si. Quando cada um de nós vivenciar essa paz íntima, não haverá mais guerra, não haverá mais violência no mundo. Nós viveremos num mundo de regeneração e, quiçá, já um mundo feliz. Qual é a condição, então, para eu conseguir essa paz? O meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Kardec perguntou para os espíritos na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É o primeiro passo para conseguirmos essa paz. É a identificação de nós das sombras que necessitam serem iluminadas. É identificar em nós as nossas dificuldades, o que necessitamos mudar. E a suprema paz, então, não é uma questão de lugar, é o que ela corresponde a um estado muito especial de pureza de consciência, só verificável nas mais altas culminâncias do aperfeiçoamento moral. Já nos fala Argel em Grandes e Pequenos Problemas. Tende a paz entre vós, Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E ele nos diz: quando
todos os centros individuais do poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos e a humanidade mais velhos na experiência e no conhecimento aprendam a ter a paz consigo. Educar a visão e a audição, o gosto e os ímpetos representam a base primordial do pacifismo edificante. Coletividade pacificada começa no indivíduo. Então, quando todos nós estivermos com paz, em paz consigo mesmo, não haverá mais guerras, não haverá mais violência, não haverá mais a falta de paz, porque ela começa em nós mesmos, né? Paulo traz, reforça essa questão que a paz começa em cada um de nós. Então, os dirigentes, eles precisam ter essa paz interior. Essa paz individual, os dirigentes dos países, né? O centro do poder, eles precisam ter essa paz individual. Mas, para isso, é preciso que aqueles que tenham mais conhecimento aprendam a ter a paz consigo para difundir esses ensinamentos, difundir essa paz, né? Então, para isso é necessário, como ele fala, educar a visão, a audição, os ímpetos, o orgulho, dominar o orgulho, eliminar o egoísmo, para que nós tenhamos essa coletividade pacificada. E como os espíritos, eles podem nos auxiliar a adquirir a nossa paz interior, que nós precisamos, né? Precisamos sim, porque os espíritos nos influenciam muito em nossa vida de relação. Então, como eles podem nos auxiliar? Primeiro, através da sintonia espiritual. Se nós tivermos essa sintonia elevada, se nós vibrarmos amor, tivermos boas intenções, tivermos força de vontade de mudar, nós vamos atrair essa paz pelos bons espíritos. Eles estarão conosco, nos estimulando a ter bons pensamentos, nos fortalecendo a vontade e a coragem de mudar. Vão nos ajudar a compreender as provas e os sofrimentos através das intuições, dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Vão afastar os espíritos inferiores, aqueles que querem que nós sofremos, aqueles que não querem que nós tenhamos paz. Então, eles afastarão esses espíritos de nós, fortalecerão a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e eles nos lembram em silêncio ou por meio de mensagem que Deus nos ama, que Deus é amor e que nós podemos, se nós quisermos, nós podemos conseguir essa paz em nós. E a paz dos primeiros cristãos? Nós temos um exemplo fantástico na era do cristianismo, no início da era do cristianismo, quando Jesus veio
e teve inúmeros irmãos, os cristãos, os primeiros cristãos que tiveram aqui na Terra, que seguiram Jesus, nos deram esse exemplo de paz. Apesar de serem colocados, né, nas fogueiras, serem consumidos pelas feras, destroçados pelas feras, né, sendo arrastados, desconjuntados pelos animais. Eles, apesar de todo esse martírio que eles passaram, todos esses martírios, eles gozavam de suprema paz, mesmo no martírio, cujo era isso, era precisamente o que causava a admiração dos verdugos. Então, essa paz de espírito que eles mantinham, essa serenidade que era lhe dada pela certeza, pela fé, que nada seria em vão, pela paz, que era a paz que Jesus dava a eles, pela certeza e pela fé, é o que causava a admiração dos verdugos e produzia a conversão de milhares de inimigos da fé que lhe enchiam a alma, porque eles se admiravam. Joana de Ângeles, desculpa, Joana de Cusa, que era a reencarnação de Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles é a reencarnação de Joana de Cusa, mas Joana de Cusa, ela era muito rica e o seu marido não comungava da sua fé. Ela conheceu Jesus, seguia Jesus, e o seu marido não comungava da sua fé. Enfim, ele acabou desencarnando, ela ficou sozinha, inicialmente muito rica, depois empobreceu, mas ela era uma mulher de muita fé, de muita paz em seu coração. E Joana foi colocada na fogueira para ser queimada junto com seu filho. E a condição para que ela se livrasse o seu filho daquela dor, é ela negar o Cristo, abjurar o Cristo. E o seu filho, naquele extremo momento de dor, pede à mãe que o faça. E ela fala: cala-te, filho. Tu não sabes o que faz, que fala. E o soldado vira para ela e diz: se esse teu Cristo só te ensinou a morrer? Ela disse: não. Ele também me ensinou a te amar. E numa tranquilidade, numa paz de espírito, foi morta na fogueira e recebida pelo próprio Cristo, a sua chegada no mundo dos espíritos. Então, era a paz, era a serenidade que os verdugos não conseguiam entender. Quando Paulo de Tarso interroga Estevão, ele não entende ainda, Saulo de Tarso, desculpa, ainda não convertido como Paulo, ele não entende a tranquilidade, a serenidade e a não querer revidar. Ele dá um soco, bate no rosto de Estevão e Estevão não reage. E ele fica indignado. Por que ele não reage? Ele é pacífico. Ele diz: Jesus é pacífico. Então, me ensinava a ter essa paz de espírito. E o que nós devemos ainda buscar? A paz nas relações cotidianas. Então, quando eu já consigo ter a paz comigo mesmo, é o momento de eu buscar essa paz na minha relação com o outro. Primeiro comigo mesmo, depois com o outro. E ter paz nas relações cotidianas é um exercício diário. De quê?
de humildade, de empatia, de autoconhecimento e de perdão. Porque a paz verdadeira, ela não depende do comportamento do outro, mas como reagirmos a ele. Então, vem algumas dicas. Cultivar o silêncio interior. Cultivar o silêncio interior não é muitas das vezes só calar, mas se autoanalisar, buscar em si o que você necessita naquele momento para reagir, para não reagir. Então, cultivar o silêncio, muitas das vezes, você silenciar é ter mais coragem do que revidar, do que falar para o outro coisas que depois você pode se arrepender. Então, praticar a empatia com o outro, ser empático, se colocar no lugar do outro. Antes de você julgar, condenar, você tem que fazer o quê? Você tem que se colocar no lugar do outro. Não levar tudo para o lado pessoal, né? Você não levar tudo para o lado pessoal. Porque às vezes cada um está vivendo conflitos diferentes. A pessoa não está com raiva de você, muitas das vezes ela está com raiva dela mesma. Ela está passando por conflitos internos com ela. E muitas das vezes a gente leva para o lado pessoal. Ah, fulano passou por mim, não falou comigo. Ah, fulano não falou comigo. E aí você já começa a criar. Muitas das vezes a pessoa está com um problema sério, está com uma dificuldade pessoal, está distraída, está perturbada, preocupada. E aí você automaticamente já leva para o lado, está zangada comigo, não quer falar comigo, eu também não falo mais. E aí você se arma, né? Você se arma e não consegue visualizar a necessidade do outro. Estabelecer limites com amor. Então, isso é ter paz numa relação. Porque ter paz também não é aceitar tudo passivamente, mas também dizer não. E para dizer não, para me dizer não, não precisa ser com violência, mas pode ser com respeito a mim e respeito a outra pessoa. Então, a caridade, ela começa em nós mesmos quando nos protegemos do desequilíbrio. Outra dica, perdoar sempre. Que é o perdão? Perdão é a libertação interior. Guardar mágoa envenena a alma. Perdoar liberta, não o outro, mas você mesmo. Então, perdoar não é esquecer a ofensa, não é esquecer a ofensa, mas perdoar é você, não é perdoar a ofensa, não é esquecer a ofensa, é quando lembrar da ofensa, ela não te machucar mais tanto. Aí você já sabe que está perdoando. Você não perdoar é como se você agarrasse uma corda grossa de nylon, apertar com força, e essa corda, ela tá te cortando a mão, mas você não quer soltá-la. Isso é a falta de perdão. A falta de perdão, ela machuca mais a nós do que o outro. Então, praticar a paciência, né? Paciência. Ciência da paz. Paciência é a ciência da paz.
Então, praticar a paciência. No cotidiano, pequenas contrariedades testam o nosso equilíbrio. E a paciência é o exercício da alma serena. Então, tem situações que nós somos colocados justamente para testar, porque a gente pede paciência o tempo todo para Deus, né? Senhor, dá-me paciência. Senhor, dá-me paciência para lidar com aquela filha difícil. Dá-me paciência com meu marido. Mas como que nós vamos exercer essa paciência se não existe situações que vão me testar esse equilíbrio? Como é que eu vou ter paciência se não vai ter situação que eu vou ter que exercitar essa paciência? Que, na verdade, a gente pede paciência, mas, no fundo, a gente não é que a gente queira ter a paciência, a gente não quer ter conflitos. E a gente não tem como testar a paciência, desenvolver a paciência, a gente não tem conflitos. E no mundo desse que nós vivemos de provas e expiações, é impossível a gente ter, né? Não ter conflitos. Então, a paz é a filha da paciência, já diz Emmanuel, né? Orai e vigiai é outra forma de nós desenvolvermos a paz no nosso cotidiano e nossas relações. Porque a prece, ela nos eleva e a vigilância nos protege. Por que que nos protege? Nos protege de nós não cairmos nos erros, não abrirmos brecha, né? Não deixarmos, não sintonizarmos com aquelas mentes e que nós não queremos mais. Então, juntas, a prece e a vigilância nos mantêm quê? Em sintonia com os bons espíritos. E outra situação é o evangelho, né? O evangelho no lar. Então, a gente está falando de relação cotidiana. Então, e no lar, né? Quando o evangelho penetra no lar, o crime bate em retirada. Com a mensagem clara da Boa Nova, a alegria renova os corações e alimenta a alma. Não tem mais luta, mais receios, nem mais inquietações. Suicidas potenciais do sentimento amargurado em quase estado de crime despertam para a realidade do mundo maior. Jesus Cristo em casa é paz no coração e harmonia no mundo. Já nos traz a aura celeste. Então, quando o Evangelho penetra em nosso lar, através do estudo, do esclarecimento de nossas almas, a luz do nosso Senhor Jesus se faz presente e nós conseguimos harmonizar as mentes e os corações. E qual deve ser, então, a nossa primeira tarefa em buscar a paz antes os agressores? O que que nós devemos fazer antes os agressores? Perdão das ofensas. Se alguém te lança o rosto, o golpe da intemperança do espírito, arroja a pedrada do insulto, desculpa irrestritamente te volta. E se te volta a ferir-te, é indispensável que te reconheça na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te amparo no entendimento e o socorro da paixão, da compaixão. Então, se eu vejo aquele irmão, né, que me ofende, que é violento contra mim, e se continua, eu desculpo, e ele continua agindo daquela forma, eu tenho que identificar como enfermo da alma, em estado grave, me pedindo amparo e compaixão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a misericórdia, né, é um complemento da doçura. Aquele que não for misericordioso, ele não pode ser doce e pacífico. Porque se eu não perdoo, eu ainda não eliminei o orgulho de meu coração.
Então, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que pairam acima dos golpes que lhe possam ferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel, e a outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre que necessário, porque o perdão, meus irmãos, não é para o outro, o perdão é para mim, porque o perdão não liberta o outro, o perdão me liberta das amarras do ódio. E aqui a gente tem esse exemplo de Chico Xavier, né? Chico encontrava-se muito irritado com as críticas dos seus adversários, das pessoas que não entendiam o seu trabalho. Então, sua mãe lhe apareceu e ele pediu que ele queria algum remédio, alguma receita para tirar essa irritação dele, essa inquietação. E aí a sua mãe disse que para ele fazer isso aí, para ele terminar com a inquietação, ele tinha que usar a água da paz. E Chico ficou contente, começou a procurar todas as farmácias e não encontrou. E um belo dia encontrou sua mãe e disse para ela que não tinha encontrado essa receita. E aí ela diz que não precisava viajar para procurar. Você pode conseguir o remédio em casa mesmo. E aí ela deu a receita. Quando alguém lhe provocar irritação, pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto da água na boca. Não o jogue fora nem engula enquanto durar a tentação de responder, né? De revidar aquela irritação, aquela situação, banhando a língua, esta água é a água da paz. Chico entendeu o conselho e percebeu que havia recebido mais uma lição de humildade e silêncio, né? O silêncio, muitas das vezes, ele é um sinal de humildade, né? Você calar. Assim como certa feita também, Chico, ele recebeu duas bufetadas um tapa de um rosto e do outro lado, de uma senhora que havia procurado várias vezes seu trabalho e não tinha encontrado. E aí, à noite, ele foi para o centro, ela foi, na hora que ela chegou, ela foi logo dando um tapa no rosto, nos dois lados do rosto. E disse para ele: agora você vai me dar um passe. E Chico era humano, né? Tá ainda no corpo de carne, meu Deus, como é que eu vou dar? E aí Emmanuel apareceu para Chico e ele disse: mas Chico, como é que eu vou dar um passe nela? Eu acabei de levar 2 tapas. Chico, você vai fazer o seguinte: você vai sentar com essa irmã e vai conversar com ela. E assim Chico levou ela para a sala do passe, sentou com ela: minha irmã, me perdoe, porque você não conseguiu falar comigo, eu estava trabalhando, explicou a situação. E nisso que ele está explicando, pedindo perdão, ela se desaba a chorar. Ela chora e debulha todas as suas dificuldades, fala sobre seus problemas. E era uma situação tão triste que Chico ficou muito comovido com ela, com o quadro de situação dela, e se refez, levantou e deu um passe nela. Ela agradeceu muito, foi embora. E aí Emmanuel apareceu para ele e ele disse: mas Emmanuel, você não acha que eu estou certo? Ele disse: sim, Chico, você tem a razão, mas ela a necessidade. Então é isso, meus irmãos. Às vezes nós temos a necessidade de entender também a necessidade do irmão. E muitas das vezes o silêncio, botar água na boca para não revidar, para não falar, até passar vontade, é uma receita maravilhosa. E ver
que você muitas das vezes tem razão, mas o irmão tem a necessidade, tá? E aqui nós trouxemos, para finalizar nossa palestra, nós trouxemos uma proposta de ação. Porque, nós temos que nos reformar, nos melhorar, mas como é que nós vamos fazer isso no dia a dia? Então, a gente trouxe uma proposta bem simples, que comprovadamente dá efeito, faz efeito. A gente tem uma pessoa muito próxima a nós que mandou fazer essa placa, e toda vez que ele está no trânsito, que alguém lhe corta, né? Lhe corta com raiva, ou que para do seu lado e ele percebe que aquela pessoa está chateada, está irritada, ele coloca essa plaquinha do lado de fora. E a reação é imediata. As pessoas abrem um sorriso, fala assim, que legal, ou então faz um sinal, né, de oração, agradece, mas é incrível como isso melhora o humor das pessoas naquele momento, né? Vê essa aqui, ó, ele foi passando e ele botou a plaquinha e o senhor lá do outro lado, ó, gostou, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, a proposta é não precisa nem ser essa placa, mas hoje, eu vou eleger 5 pessoas para me dar um bom dia com um sorriso no rosto. É um gesto de paz. Quantas pessoas estão vindo tão, sabe, cheia de dor, cheia de aflição, que às vezes precisa apenas de um bom dia, né? Good morning. How are you? Hello. Então, um simples, é, uma simples saudação, às vezes pode mudar o dia de alguém. Ou então um abraço. Chegar, oh, meu amigo, dê um abraço. Às vezes não precisa nem falar nada. É um gesto de paz, é um gesto de amor e de carinho. Então, fica a dica para começarmos essa transformação íntima. E lembrando que a paz é o fruto do esforço diário. Obrigada. E vamos também, antes de encerrar, nós vamos passar um vídeo. Vamos interromper aqui e passar um vídeo. Somente o progresso moral
pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer que entre os a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de castas e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa um dos outros. Quando a caridade for a regra de conduta das pessoas, conformarão atos e palavras a este preceito: não façais aos outros o que não desejardes que vos façam. Então desaparecerão todas as causas de desavenças e, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo contra povo. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela... Tudo bem, meus irmãos? Então, que o nosso Senhor Jesus possa estar conosco
nos iluminar, nos proteger, nos abençoar, hoje, agora e para todo sempre. Fiquem com Deus.